Olá, comunidade estatística e ciência de dados. Vamos que vamos, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Então, gente, estou aqui, na verdade, dando andamento naquele nosso projeto voltado ao Quintas de Inovação com Dados. A gente está trazendo aí cada dia, né? Cada quinta-feira aqui, a gente está trazendo uma pessoa aqui engajada nesse mundo aí de dados, sendo que as quintas-feiras aqui a gente está trazendo aí com essa nova visão estratégica, né? Que é a estratégia de dados. E aí a gente está com a visão aí não somente aí ciência de dados, né, inteligência artificial, a gente está com um pilar aí de engenharia de dados e também estratégia de dados, que aí a gente tem a visão de gestão estratégica, que aí a gente está falando aí de liderança, de gestão de projetos, gestão de processos, e essa daí é a pegada que a gente está aí com vocês, ou seja, tendo aí essa visão aí de end-to-end, ou seja, de início ao fim aí da visão da carreira de dados aí para vocês, na verdade, terem mais conhecimento, para, na verdade, ter aí um crescimento profissional. Essa daí que é a visão final que nós temos. E hoje eu estou aqui, cara, com uma pessoa aqui que é importantíssima até para a minha vida, já trabalhei com ele, já foi meu gerente, é um cara aqui que respeito demais, estou aqui honrado de estar junto com ele, Renato Cuenca. Ele, na verdade, tem PhD, tem mestrado, tem um know-how aí de corporativo aí excelente, e ele vai trazer aqui para a gente uma visão muito rica de liderança, gente. Essa daí que é o momento aqui que a gente está aqui desse nosso Quintas de Inovação. E aí, Renato, queria que você agora se apresentasse aí brevemente aqui para a nossa comunidade, para a gente poder ouvir mais aí de você, entender, para a gente começar aqui no nosso bate-papo. Fica à vontade. Rômulo, muito prazer estar com você aqui, é uma satisfação. Você é uma pessoa muito querida, de longa data conheço você, o seu profissionalismo, a sua energia, a vocação que você tem para fazer as coisas bem feitas. Isso me atraiu para poder contribuir de algum modo com este momento de troca, de bate-papo, e vamos ver se a gente consegue criar juntos alguma reflexão para esse público que certamente estará nos acompanhando. Bom, eu nos últimos anos agora tenho me dedicado a um trabalho voltado para a academia. Eu sou professor da PUC do Rio de Janeiro. Eu leciono as disciplinas voltadas para liderança, gestão de pessoas, gestão de equipes, comportamento organizacional, cultura organizacional, em alguns MBAs, graduação, cursos de educação continuada. Também dou aula na Escola de Negócios e Seguros, que é uma escola voltada para a indústria de seguros, e me ocupo da transformação, porque eu uso muito a mentoria, com base em toda a minha experiência corporativa, para ajudar líderes, ajudar executivos a enfrentar os dilemas corporativos cotidianos que a gente muitas vezes tem. E tenho me ocupado por dar muitos treinamentos em company. Então, meu contato com a academia, com as organizações, ele perdurou. Depois de 35 anos trabalhando em poucas, mas durante muito tempo, em algumas organizações, com planejamento estratégico, área financeira, relacionamento com clientes, vários desafios na gestão, na liderança, no desenvolvimento de pessoas, e eu agora tenho um vínculo que é levar um pouco esses conhecimentos já organizados. A academia nos ajuda a organizar um pouco essa dinâmica, essa lógica do conhecimento para os executivos júnior, da média liderança e até da alta liderança organizacional. De maneira que vamos juntar um pouco essa pegada da experiência que eu tenho no universo corporativo com o aspecto mais de pesquisa conceitual que a academia me traz, para ver se a gente consegue fazer um caldo bacana aqui para esse bate-papo. Legal, Renato. Excelente, cara, excelente aí. Tá, vocês aí da comunidade estão vendo aí como que o Renato aí é de peso, né? Tem bastante conhecimento aí para a gente trocar aí, para a gente ouvir, para a gente aprender aí junto com o Renato Cuenca. Vamos lá, gente. Então, a gente vai iniciar aqui, então, o nosso primeiro bloco, né, com esse bate-papo aqui que a gente quer.
Nesse momento aqui, a gente vai falar aqui da evolução de dados, né, da parte aí de mente analítica, né? Aí eu vou fazer aqui só um briefing bem rápido, né, dessa visão. A gente tem aí, né, que as empresas estão cada vez mais, né, aquecidas com esse mundo de dados. A gente vê aí que acelerou bastante, né, desde 2000 e pouco, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025, né, já estamos aí na nossa exponencial aí bem elevada, né, conforme já vimos falando aí, né, desde lá de 2000 e pouco, né, vai ter a exponencial, a exponencial está aí, a tecnologia está aceleradíssima. E aí, com isso, né, o mundo de dados, né, a gente está aí cada vez mais com essa abraçando, né? E aqui a comunidade, né, tá com essa visão aí para poder entender cada vez mais. E aí, Renato, queria ouvir de você, né, o que você vê desse mundo de dados, o que você vê dessa evolução, o que você vê dessa visão analítica, né, dessa questão, né, da operação, né, para esse mundo analítico aí. Compartilha com a gente aí um pouco mais aí essas visões, o que você vê de positivo, o que você vê aí que vale a pena. Compartilha um pouco essa visão aí conosco aí. Olha, eu percebo que deve ser dada uma atenção muito grande na taxa de velocidade com que as coisas vêm acontecendo. Hoje nós estamos numa era em que as mudanças estão acontecendo, elas sempre aconteceram, de certa forma, porém, o que diferencia o momento atual do momento anterior, e esse anterior não é tão longínquo, é a taxa de velocidade com que essas mudanças acontecem. Então, e isto transformou a administração, transformou a gestão, trazida pela tecnologia. Acho que tem dois elementos aí, Rômulo, que me chamam a atenção. Primeiro é a tecnologia, que ela trouxe, você já usou essa palavra, ela exponencialidade, ela exponencializou, ela trouxe uma velocidade para a mudança. E o outro elemento que é importante nessa administração de dados é que você hoje não tem mais barreiras, porque a globalização, e você pode aferir isso até do ponto de vista dos negócios, a queda de barreiras, o fim da Guerra Fria, o fim de atores específicos, inimigos declarados que eram muito específicos. Hoje você, no mundo dos negócios, muitas vezes você tem atores sendo concorrentes e sendo parceiros em determinadas frentes. Então, essa dinâmica da globalização se juntou à dinâmica da tecnologia e trouxe um novo momento. Que momento é esse? Um momento em que você não tem mais aquela administração científica voltada exclusivamente para a produtividade. Você tem uma necessidade de constante adaptação a essa dinâmica atual. Então, aquilo que era o dado que era visto, no meu entendimento, como um mero registro, quase que um elemento operacional, quase que um elemento burocrático, você hoje, a partir desses desenhos que estão sendo estabelecidos, tecnologia, múltiplos atores, você está sendo obrigado, e os gestores, os líderes, estão sendo obrigados a remodelarem a própria maneira de enxergar esse dado. Então, eu digo que nós não estamos mais na gestão da informação, nós estamos muito na gestão do conhecimento. Por quê? Porque essa tecnologia, essa globalização, elas trouxeram, Rômulo, no nosso entendimento, no entendimento daquilo que a gente vem acompanhando, elas trouxeram uma dinâmica muito pulsante, muito rápida, muito veloz, em que eu preciso me conectar, estar conectado. É uma era da conexão, não só conexão física, mas estar conectado. O dado sozinho não vale nada. Eu preciso analisar, eu preciso cuidar dessa informação, eu preciso gerar conhecimento. E eu só consigo fazer isso nos dias que correm se eu exerço uma dinâmica conectado. Eu preciso criar vínculos com outras pessoas, com outros processos, com outras infraestruturas.
de maneira resumida, saímos da gestão da informação para ir para a gestão do conhecimento. Acho que essa é a transformação que você me perguntou acerca do dado. O dado não é mais um elemento isolado, ele precisa ser analisado de forma vinculada. Acho que esse é um ponto de partida para a gente conversar. Muito bom, Renato. Cara, excelente, né? Eu até anotei aqui alguns pontos aqui que você colocou, né? Que pontos bacanas aqui, que até eu não tinha pensado direito, né? Essa visão da globalização, né? Ou seja, esse ponto aí bem chave aí, bem dá um gatilhozinho assim no pensamento, né? Nessa parte aí. Ou seja, tecnologia, pessoas. Eu vou te interromper, perdão, só para fazer um complemento. Uhum. Desculpa, a gente fala junto, mas. Vamos lá. Excelente. É isso aí, isso eu quero. Essa globalização que ela aconteceu fisicamente com a queda do Muro de Berlim, com o fim da Guerra Fria, só que hoje em dia essa globalização está presente no mundo dos negócios à medida que você tem uma multiplicidade de atores envolvidos no teu dia a dia. Então, isso, junto com a tecnologia, é que faz a gente entender que tudo está vinculado ou tudo está conectado. É daí a importância de você fazer um exame de dados, não de modo isolado, como talvez outrora o pudesse ser feito. É fazer uma análise que construa vínculos, interligada. É esse o desafio. É só um complemento que eu achei importante. Excelente. Essa parte de vínculos aí, tu fechou muito bem o nosso bloco aqui. Eu acho que você teve aí a visão de ponta a ponta aí, adaptação, vínculos, conexão, gestão de informação com gestão de conhecimento, múltiplos atores, cara. Excelente bate-papo aqui. Esse início aqui foi quentíssimo. A comunidade aqui deve estar aqui, ó, meu Deus, quanta informação aqui bacana. Muito legal mesmo. Vambora. Agora, fechando esse bloco aqui, aproveitando aí, galera, tô fechando o bloco, entrando no outro, sempre eu faço aqui a palhinha. Curta o nosso vídeo, dá um joinha, compartilhe o nosso vídeo, isso daí apoia justamente essa integração, essa vinculação, esses vínculos aí com essa nossa rede aí, é importantíssimo para a gente poder capilarizar cada vez mais pessoas. Mas vamos lá, gente, vamos lá agora para o nosso próximo bloco aqui, que a gente vai falar agora sobre a questão da transformação da liderança. Agora, agora eu vou fazer um esquenta aqui, referente a esse assunto aqui, eu vou passar a bola aqui para o Renato, né? A minha visão aqui da parte de transformação de liderança, né, cada vez mais, né, que eu presenciei aí nos últimos anos, aí eu vejo muito marco, muito significativo aí, né, até você ver se de repente compartilha também, foi justamente no momento aí da pandemia, né, ou seja, eu vejo muito aí antes da pandemia e pós-pandemia, eu acho que a liderança aí no dia a dia aí teve uma pegada diferente, né? Que fazendo com que até a questão de agilidade, ou seja, as pessoas começaram a mudar um pouco ali a metodologia e a dinâmica ali de lidar ali com pessoas, né? Tiveram que, na verdade, lidar ali com pessoas de uma forma diferenciada. E é isso que eu queria pegar esse gancho aí contigo. O que você vê dessa transformação de liderança aí nesse mundo aí que a gente está vendo aí cada vez mais aquecido? Bom, é certo que as abordagens de liderança vêm evoluindo, vêm mudando ao longo do tempo. Talvez a gente possa concluir que essa mudança ainda está muito lenta, porque hoje você tem um lado muito ainda instrumental, voltado para as questões, aquele discurso dominante, aquelas questões mais voltadas para o imediatismo, o curto prazo, e isso é importante, isso tem o seu espaço, porém tem um fenômeno que a gente não pode deixar de conceber, que é essa velocidade, essa tecnologia, essa globalização, vou insistir para fazer uma ligação com o primeiro bloco, né? Excelente. Ela trouxe uma quantidade maior de dados, de informações. Então, as pessoas estão muito mais, nesse sentido, conscientes do seu papel, conscientes das suas possibilidades, conscientes dos seus talentos, conscientes das suas limitações. E, nesse sentido, há um ativismo de todos nós em querer participar mais. E a liderança está sendo convidada a ser muito mais relacional, a ser muito mais
acolhedora, porque há um ativismo das pessoas, dos funcionários, dos geridos, dos seguidores, em querer participar. Então, não adianta hoje mais você só ter um olhar para o curto prazo no negócio se você não cria vínculos, porque é por intermédio dos vínculos que você vai fazer uma análise consubstanciada dos dados. Como é que você cria vínculos? Sendo apenas instrumental, fazendo um discurso de comando e controle? Talvez não. Talvez você precise ser mais relacional. Então, eu acho que a liderança vem mudando a partir disto, mas hoje ainda há muito gestor, Rômulo, que fala de empatia, fala de respeito, de acolhimento, mas mede apenas produtividade. Então, ainda há uma distância entre um discurso e uma prática. Mas esse líder contemporâneo, ele precisa construir pontes, ele precisa estabelecer a cultura do diálogo, ele precisa estabelecer vínculos, confiança, porque é a partir disso que ele vai ganhar robustez na análise dos dados. De novo, o dado sozinho não é nada, ele precisa de ajuda, ele precisa ter um time, ele precisa acomodar esta análise, e aí é o conceito relacional, muito mais do que instrumental. Não sei se eu fui claro. Foi claríssimo. Esse ponto aí que você falou justamente, que eu até anotei aqui, né? Produtividade, ou seja, tem muitos líderes, né? Legal esse ponto, que fala que, na verdade, é relacional, vejo as pessoas, tal, e tudo mais, mas, no fim das contas, acaba, na verdade, querendo olhar somente o resultado, né? Ele é cobrado pelo resultado. Ele é cobrado pelo resultado, então por isso que ele olha o resultado, mas ele precisa começar a conceber, e há inúmeros estudos referendando isso, que há muitas maneiras de conseguir um resultado maior, melhor, se ele adota uma postura mais relacional. Por relacional é incorporar outras competências, como essas que falamos agora, tem várias, como empatia, como o acolhimento, respeito, ouvir outras perspectivas, né? Ele vai continuar sendo medido pelo resultado, mas há outras abordagens que podem contribuir para essa medida. E aí, com isso, né, fazendo um ambiente, né, eu gosto muito dessa palavra, né, sentir o ambiente, né, eu vejo muito isso, né, ou seja, durante os últimos anos aí, né, que eu também tive uma carreira de gestão, tipo, a gente tem que ter esse feeling, né, esse sentimento aí na veia, aí circulando, né, até no ambiente remoto, né, que a gente não tinha um tete-a-tete, né, a gente tinha que estar ouvindo ali nas deles ali, sentir, na verdade, as pessoas ali de acordo com o que ela está falando, da forma que elas estão falando, né? Que é justamente esse ponto aí, né? Da empatia, do acolhimento, para poder tentar, na verdade, fazer com que aquele ambiente flua, né? Essa daí que é a missão aí eu vejo, né? A missão aí da liderança, né? Fazer com que o ambiente esteja harmônico para poder, na verdade, gerar a produtividade, né? Não somente olhar a produtividade, né? Pensar aqui em todos aqui para trás, os vínculos, né? Todos aqui estão aí vinculados, né? A tua equipe ali esteja integrada, né? Para poder fazer com que gere cada vez mais resultados ali como um todo. Entendimento aí dos processos, aí eu acho que vem também a visão do líder também, né? Trazer também a equipe, né? Para poder entender aqui os documentos, né? Tem os processos, tem as atividades, tem o dia a dia e tem também a empatia, entender as pessoas, né, o que está acontecendo. Porque, às vezes, né, de repente, você tem tudo, né, você tem equipe boa, você tem um processo redondo, mas se de repente uma pessoa, né, uma pessoa ali no time ali, cara, que não esteja bem, cara, talvez influencie ali um pouco todo e acaba não gerando um resultado positivo, né? Isso daí, pegando um pouco do que você falou aqui, vamos mais além nisso, né? Os ambientes hoje, eles estão cada vez mais carregados com uma complexidade, com uma taxa de incerteza muito grande. Puxa, na era da informação, na era da conectividade, por que os ambientes estão carregados de incertezas? Porque as coisas mudam muito rápidas, porque a gente vai se renovando, se redescobrindo,
há inúmeras possibilidades. Hoje você não coloca mais uma peça quadradinha num buraco quadrado como se fazia na administração científica, que era um contexto em que havia respostas prontas. Hoje você não está no contexto de respostas prontas. Você está num ambiente mutável, muito dinâmico e complexo. E este líder, mais do que ele ter, ou para além dele ter um conhecimento técnico, que é relevante, que é importante, que é estratégico, ele precisa ter competências subjetivas, aquilo que a literatura chama de soft skills, né? Ele precisa ter esses soft skills aperfeiçoados, desenvolvidos. Por quê? Porque é só com esses soft skills que ele vai poder bater na porta do colaborador, do funcionário, do colega, do superior e pedir ajuda, e trocar, e conversar, e criar vínculos para poder fazer melhores análises de dados. E se ele não tem soft skills, ele vai patinar. Ele não vai ter um diferencial, ele não vai estar pronto para esse movimento que vem sendo exigido desta nova liderança. Cara, excelente visão de ponta a ponta. Curti demais. Essa questão aqui do ambiente. Eu não tinha pensado aqui nesses pontos, né, que você falou, né? Que é justamente isso, né? É a questão do ambiente estar mutável, a complexidade, né? A questão da incerteza, né? Cara, eu anotei aqui, foi excelente. E aí eu penso até uma outra palavra também, inovação, né? Que está bombando aí no mercado, cara, é muita coisa nova, né? Você chegou a mencionar, né? E aí a gente também tem que se adaptar. Você chegou a mencionar também essa palavra também, né? A gente tem que se adaptar com o time, né? Também de acordo com as pedras novas que estão aparecendo, né? Os problemas não são os mesmos, né? E olha que interessante, né? Quando a gente pensa em inovação, o líder que inovação é um processo. A inovação é um fluxograma, é um processo com começo, meio e fim, em que você renova uma solução, em que você rompe com uma solução antiga e traz uma absolutamente não pensada até então. Inovação é um processo. Só que para você chegar na inovação, necessariamente você precisa de uma competência-chave, que é um soft skill, que é uma competência subjetiva, chamada criatividade. Sem criatividade, você não inova. A criatividade, que é um soft skill, líderes criativos, eles conseguem planejar o processo de inovação com uma robustez maior. E criatividade não é uma competência isolada, é uma competência que requer vínculos. Por quê, Rômulo? Porque nós sempre criamos a partir dos nossos modelos mentais e a partir daquilo que já está meio posto. Então, quando criatividade é parte do princípio da quantidade, eu preciso explorar uma infinidade de frentes para poder, essa aqui parece a melhor. Só que eu não chego nisso sozinho. Eu rabisco, eu peço para um fazer um outro desenho, completar, parará. Esse é o melhor dos mundos, porque a criatividade é um processo coletivo, a partir, claro, de uma segurança psicológica, de um ambiente que te permita trocar, mas ela prescinde quantidade para você chegar na qualidade. E quando você cria, quando você acha uma ideia nova, um caminho novo, para fazer, por exemplo, até uma análise diferenciada daquele grupo de informações, você abraça um conhecimento novo e aí você fala, bom, como é que eu generalizo? Como é que eu coloco uma roupinha de produto nisso, por exemplo? Aí você vai para um processo de inovação. Mas o preconceito, a pré-necessidade da inovação passa pela criatividade, que é um soft skill. Líderes que conversam, líderes que articulam, líderes que criam espaços para uma troca genuinamente aberta, tendem a ser mais criativos e, consequentemente,
podem inovar mais. Não sei se eu fui claro aqui nessa... Excelente essa visão, e compartilho com esse ponto aqui que você colocou aqui, né? Pegando esse gancho final aí, líderes que conversam, né? E eu gostei muito dessa visão aí, né? Que você fez o encaixe, né? Com a criatividade, né? Que vem, né, da referente à inovação. Ou seja, os líderes que conversam tendem a adquirir, a ficar mais antenado com as criatividades, né? Ou seja, você ouvindo de um, ouvindo de outro, você acaba fazendo, na verdade, alguns assuntos, algumas atividades se correlacionarem e você gerando aí, sim, a inovação. Putz, excelente. E aí que vem a visão da liderança, né? Ouvir, né? Entender o que está acontecendo e aí fazer com que isso todo que você está... É meio de cima, né? Muito bom isso aí, né? É ouvir todo mundo, olhar um pouco de cima para conseguir gerar essa criatividade e pensar de uma forma diferente, gerando essa inovação. Cara, e a armadilha disso é, bom, como eu, líder, sou cobrado pelo curto prazo, pela produtividade, não tenho tempo... Não preciso focar algumas soluções. Eu reproduzo as mesmas receitas. Só que a questão é quanto será que a gente não está perdendo de oportunidade? Será que eu não poderia estar avançando 2 casinhas ao invés de uma? São questionamentos válidos e que as descobertas, as pesquisas recentes têm mostrado que, por exemplo, quando você tem uma capacidade de improvisação, você se articula melhor com a mudança. Uhum. Como é que está a tua capacidade de improviso? Não, vamos sempre trabalhar com aquele código-fonte, porque aquele foi testado, foi experimentado. Tá, mas será que você não tem um espacinho na tua agenda para experimentar alguma coisa nova? Como é que fica a tolerância ao erro? Então, são aspectos que o ambiente, a cultura, precisa começar a dar espaço, porque parece que esses ingredientes são muito bem recebidos, são alternativos para uma liderança eficaz. Excelente, Renato, excelente, cara. Está muito rico isso aqui. Tu falou aí, eu peguei aqui uma visão aqui, né? Que é essa questão de espaço na agenda, né? Você falou muito do tempo, né? Que eu pensei justamente que tem que ter a balança, né? A gente tem que saber balancear aí realmente aí, esse momento, né? De, cara, ouvir, mas produção, ou seja, a gente tem que ter essa balança aí. Só que a questão de espaço na agenda, é isso que eu me lembro, né? De, tipo, tem gestor, eu também faço isso às vezes, tá? Mas já tem gente... Todos nós fazemos, claro. Que pega um espaço na agenda e pega um slot mesmo, ó, toda hora tal, eu vou parar para poder, na verdade, pensar um pouco no todo, né? Ou seja, tem muitos que já estão indo por essa direção. E eu realmente já tenho um slotzinho lá, que eu tenho ali um tempo um pouquinho ali para eu poder, pelo menos 15, 20, 30 minutos ali, para poder dar uma clareada no pensamento, né? Para a gente poder refletir e falar, pô, peraí, qual o caminho que eu tenho que seguir? Deixa eu dar uma rascunhada, deixa eu desenhar, né? Para poder repensar. E eu acho que é aí que é um dos pontos que eu vejo aí que vem essa questão, né? Tipo, eu acho que você tem que dar um tempo para você mesmo, né, para poder, na verdade, fazer esse racional, né, do entendimento das pessoas para você pensar aí e tomar uma decisão também em conjunto. Muitas ideias, Renato. Caramba, você foi... Você só consegue ter o entendimento das pessoas, pegando essa sua fala, se você conversa, se você observa, se você explora, se você é curioso. São todos comportamentos e competências subjetivas. Show de bola. Outra palavra-chave aí, curiosidade. Curiosidade é fundamental. A curiosidade é a mãe da inovação, porque a curiosidade faz você criar e vai gerar um processo de renovação. Se você não conversa, você não explora. Você sequer conhece o interesse do teu seguidor. Então, eu quero ser um bom líder, mas eu não estou interessado em entender o que intrinsecamente motiva esse seguidor, e eu só faço isso se eu observo e se eu converso. Aí é um caminho que precisa ser trilhado. Excelente, excelente. Precisa ouvir, ter uma escuta bastante ativa ali para poder entender, né? E poder aí sim. E aí eu acho que essa palavra que você falou aí agora, né? Mais uma aí, além da criatividade, né? Que eu notei aqui,
além, agora, a curiosidade, né? Ter aí essa curiosidade, né? Cada vez mais as pessoas têm que ser curiosas, né? E aí eu faço um link aí dessa palavra com o momento que a gente está agora, né? De IA generativa, de chat GPT, de caramba, tanta coisa nova aí aparecendo, e a peça-chave é a curiosidade. A gente tem que, na verdade, ser curioso, fuçar e poder aprender fazendo um pouco. Claro, tem as aulas, tem os treinamentos, né, que até a gente aí está ofertando aí dentro da nossa plataforma, mas se você não tiver esse dom, né, ou seja, aquecer esse teu pilarzinho de curiosidade, cara, você acaba perdendo espaço ali dentro, entre seus pares, né? Vamos botar assim, e não tendo aí, de repente, uma visão aí de crescimento aí, conforme a estratégia aí de cada um. Renato, eu acho que, cara, a gente pegou aqui de ponta a ponta aí essa visão toda aí referente à evolução de liderança, falamos aqui de vários palavras-chave aqui voltado, né, tanto com a inovação, né, trouxemos aqui, né, justamente o encaixe aí da liderança dentro desse mundo de inovação, fazendo com que esse mundo de inovação tem que ser bastante fértil, né, tendo aí curiosidade, tendo criatividade, para poder a gente entender esse ambiente, né, fazer com que a gente tenha um ambiente aí propício, né, junto com as pessoas, né, fazendo com que gere um resultado, não somente olhando números, né, olhando indicadores, né, claro, também, mas olhando também ali um pouco ali do todo e tendo uma escuta bastante ativa ali entre todos. E aí, Rômulo, só um complemento rápido. Tem um ponto interessante que eu acho que vale a pena reforçar, é que não tem uma abordagem de liderança melhor que a outra. Não existe isso. Não tem uma receita de bolo. Você tem abordagens clássicas que começaram nos anos 80, 90, mas que até hoje elas entregam desempenho, elas entregam satisfação para os seguidores. Porém, hoje, mais recentemente, existem algumas abordagens que vêm ganhando espaço justamente porque elas tendem a fazer um casamento com o lado mais ético, o lado mais moral. Então, que são as chamadas lideranças emergentes. Emergentes porque elas são recentes, digamos assim, elas não são clássicas, mas emergentes porque elas nascem de dentro. Eu não preciso ter um cargo para ser líder, eu preciso ter alguns atributos que a organização valoriza, o mercado valoriza, e que me tornam líder. Então, por isso que é emergente, porque vem de prerrogativas que nascem de você, todas aliadas, atributos aliados ao aspecto ético, ao aspecto moral. Então, lá no passado, a coragem, a ousadia era uma virtude muito referenciada do líder. O líder precisa ter coragem, precisa ter ousadia. E hoje você tem outras virtudes, como a humildade, como a honestidade. Então, são virtudes que começaram a aparecer, virtudes porque vêm de uma excelência de comportamento teu, como elementos catalisadores dessa liderança, né? Se não você sabe que eu venho estudando a temática da liderança humilde, do comportamento e da cultura de humildade. A humildade não é você ter uma baixa autoestima e ser simplório. O sujeito é humilde, ele é simplório. Não é esse conceito que a gestão capitulou, porque humildade é multidisciplinar, ela nasceu na filosofia, na religião, mas quando a gente fala da gestão dos negócios, a humildade ela está relacionada a você ter temperança, ou seja, nem põe o salto alto porque você está marcando aquele golaço, mas também nem pega a chibata e fica lá se mutilando porque você não está pronto, porque você é imperfeito. Então, a humildade é um atributo que te dá essa temperança e faz com que você deixe de olhar só para você, para o teu umbigo, e olhe para o outro. Valorize o talento do outro, queira aprender com o outro, esteja aberto a pedir feedbacks, a pedir
a ter mentoria com outras pessoas. Isso tudo é fruto de atributos, comportamentos de um líder emergente, que vem de dentro dele, que essa certeza de que errei, não consigo fazer isso, ele se vulnerabiliza, ele assume as responsabilidades, ele reconhece que ele tem limites e, acima de tudo, ele está interessado a aprender. E, de novo, ele não aprende sozinho, ele aprende conversando, ele aprende com o outro, ele transcende de si para olhar para o outro. Então, quando você me perguntava sobre esse novo momento da liderança, é esse conceito de lideranças emergentes, né? Que estão a liderança servidora, que está muito interessada em desenvolver as pessoas, a liderança ética, a liderança humilde, que são atributos que fazem você ter um olhar menos individualizado e mais coletivo, para que a aprendizagem nasça de uma sinergia, do trabalho em equipe, da colaboração. De novo, a análise do dado individualizada não leva a nada. Mas quando eu começo a analisar, tentando criar vínculos, associar esse elemento do dado a outras questões, eu incorporo essa análise. Eu só faço isso com alguns atributos, como, por exemplo, a humildade, a ética, que são atributos morais. Eu acho que isso vem caracterizando cada vez mais esse líder, principalmente a partir de escândalos corporativos que toda hora a gente vê sendo registrados. Então, mais do que coragem, é a ética que vem sendo demandada. E essa emergência, ela vem como resposta a esses ambientes tão sujeitos a fraudes corporativas por conta da pressão pelo curto prazo. Muito bom. Eu fui claro? Foi, claríssimo, claríssimo. Esse mundo aí, muito boa essa visão aí. E aí, pegando até esse gancho, né, que até eu cheguei a anotar aqui, né, que eu acho que a questão de honestidade, né, humildade, honestidade, né, eu sempre, no meu momento, né, de gestão de equipes, né, sempre eu penso justamente na transparência, né, que vem justamente nessa visão de honestidade. Eu falo, gente, vamos trabalhar de forma transparente, não é que a equipe. Fala que a gente tenta entender e o líder tem que conduzir ali da melhor forma possível lá em cima. Tem que ter essa honestidade, essa transparência e ter uma troca. Essa transparência, ela significa que eu compartilho as informações e não escondo as informações embaixo do tapete porque eu tenho ego, eu tenho receio, eu compartilho. E quando eu sou transparente e compartilho, eu acabo criando vínculos. E é isso que faz com que haja uma relação de confiança, que é a condição estratégica para ambientes de sucesso, ambientes carregados por uma rede de confiança. Muito bom, muito bom. E outra visão aqui, a parte de ético e moral, né? Cada vez mais está sendo visto isso daí, né? Até o que você mencionou, né? Dentro do mundo corporativo, né? E tudo mais. E aí eu penso também, voltado aqui ao mundo de dados, né? Que é a questão aí que cada vez mais a gente está trabalhando com informações, né? De criação de prompts dentro de ferramenta. E uma das chaves aí que está sendo criada cada vez mais para organizar essa ética, moral e tudo mais dentro do ambiente de dados é a governança de dados, né? Que faz com que a gente consiga, na verdade, entender, respeitar os dados que tem dentro daquela empresa, né? Fazer com que a gente organize melhores informações, fazendo com que aquelas informações ali tenham uma certa segurança, né? Quem tem acesso a algumas informações, não necessariamente todos têm que ter acesso, né? E aí, com isso, faz com que crie cada vez mais essa visão aí de respeitar, de ter essa ética aí em cima dos dados da empresa, né? Eu acho que vem um pouco do tudo, né? Eu acho que é o comportamento das pessoas. É o cybersecurity, né? Você precisa ter um rigor, uma engrenagem, isso é a governança, um sistema, uma engrenagem que zele por esse cybersecurity, porque senão você malversa uma informação que nem é tua, que você se apropria, você usa errado e pode estar criando
um dissabor aí para você, para a organização. Isso, e decisão estratégica, né? Pode, de repente, declinar ali numa decisão estratégica totalmente errada, e aí ainda tem a questão de LGPD e tudo mais, né? Que aí é outros pontos ali que acaba, na verdade, sendo bastante impactado. Mas show de bola. E o outro ponto que você mencionou aqui, que é a palavra-chave que você mencionou, né? Só dando essa ênfase maior, é humildade, né? Eu acho que é legal essa visão da humildade, a temperança, né? Você ter esse equilíbrio, né? Ou seja, não adianta também você ser nem o hiper bonzinho, mas também não ser o mauzinho. Você tem que ter esse equilíbrio ali dentro das mãos para poder, na verdade, fazer com que a equipe gere melhor. E um ponto aqui que eu também gosto demais, que eu falo diversas vezes também no meu momento de gerente de pessoas, é feedback. Eu falo, gente, feedback é uma ferramenta aí importantíssima. E até legal, né? Na empresa que eu trabalhava anteriormente, eles tinham muito essa visão aí de cultura de feedback, né? Que tipo, a gente criava até meta para poder, na verdade, dar feedback para o outro, pelo menos ter 1 ou 2 feedback ali por mês, né? Ou receber ou dar. Isso daí era muito rico, porque, na verdade, acabava as pessoas em si ali começavam a entender ali um pouco aí seus pontos fortes, seus pontos fracos, e poder, na verdade, aí fazendo aí esse equilíbrio e tendo aí o melhor resultado dentro do seu dia a dia, né? Essa daí é a visão. E a visão de mentoria, né? Que a gente até aqui dentro da comunidade, a gente está aí com essa visão de mentoria de carreira, onde eu, junto com a Raquel Knaip, a gente está aí estruturando aí já algumas pessoas já nessa visão de mentoria de carreira, e isso daqui, gente, cada vez mais aquecendo dentro do mercado, porque é o que o Renato mencionou aí, tem que ter essa troca, né? Tendo essa troca, um ouvindo o outro, na verdade, ouvindo algo novo, entendendo o que algumas pessoas já passaram, né, para poder, na verdade, ver aquela experiência, né, e de repente poder moldar ali seu dia a dia conforme aquela experiência que a pessoa teve. Isso daí está sendo bastante rico cada vez mais aí. A gente está vendo aí, nos últimos 2, 3 anos aí, está tendo uma crescente, e também na empresa anterior também tinha também essa cultura também de mentoria, onde a gente tinha mentoria especializada, né? Que é um ponto que você falou, que é aquilo que eu cheguei a notar, que é treinar o próximo, né? Você mencionou aqui, que é essa daí que é a visão. Se a pessoa tem conhecimento referente a um assunto, né, por que não multiplicar esse conhecimento para o próximo? Por que não ser um mentor referente àquele conhecimento para o próximo? Isso daí também, eu acho que também é um ponto aí que a gente também está dentro aqui da nossa comunidade, mas não para agora, mas para dezembro, lançar também a mentoria especializada junto com os professores aí de cada módulo também. E isso é muito importante, esse lançamento, essa atenção, porque muitas vezes as pessoas não fazem isso porque não sabem como fazer. Então, quando você tem um processo estruturado que orienta como fazer, é um caminho muito profícuo, muito profícuo. E aí, Rômulo, eu acho que só um complemento. Tem 3 elementos importantes. Você falou da cultura do feedback, né? Então, acho que tem 3 elementos dentro dessa nova liderança que precisam estar na crista da onda dessa filosofia organizacional. A cultura do feedback é um, a cultura do elogio é outra. Então, o elogio, ele cria um ambiente energizado, cria uma motivação individualizada, ele reconhece, ele valoriza, ele estimula, e ele é passível de ser também organizado, como estruturado, como feedback, como a mentoria. Muito bom. E a mentoria ela pode entrar no terceiro pilar, que é a cultura da aprendizagem. A aprendizagem ela é colaborativa e a mentoria é um instrumento de aprendizagem. Então, se você junta cultura do feedback, cultura do elogio e cultura da aprendizagem, até via processos estruturados de mentoria, você tem um bom arcabouço para você trabalhar uma liderança muito mais relacional, muito mais voltada a desenvolver, muito mais voltada a empurrar as pessoas para um grau, para um patamar de eficácia maior. Isso é bom para o líder, para o seguidor e para o contexto. Muito legal. E legal essa visão aí, né, desses 3 pilares ali, que ele força justamente a ter um ambiente positivo, né, que eu acho que com essa visão aí desse ambiente positivo que a gente consegue aí trilhar, ou seja,
que eu boto também a expressão também, gente, a gente tem que estar de mãos dadas, né? Vamos de mãos dadas e vamos... Ninguém solta a mão de ninguém. Isso, ninguém solta a mão de ninguém, vamos lá. Renato, cara, excelente. Eu acho que a gente bora fechar aqui esse nosso bloco aqui voltado a esse ponto aí de evolução de liderança. Acho que a gente montou aqui, caramba, um dossiê aqui completo aqui voltado aqui liderança, falando aqui de ponta a ponta. E aproveitando aqui, né, esse meio que intervalinho aqui do bloco 3 aqui para o bloco 4, gente, não esquecem, compartilhem, curtem o nosso vídeo, ou seja, encaminhem esse vídeo aí para um amigo teu. Não esquecem dessa parte aí, que eu acho que é importantíssimo para a gente poder capilarizar, multiplicar. E também, legal também aproveitar aqui também, ó, também dão feedbacks para a gente também. Coloquem lá se você gostou ou não gostou dentro dos comentários, né? Isso daí também é importante também para a gente também, para saber se a gente também está evoluindo conjunto. Isso daí também é importante. Mas vamos lá. Então, próximo bloco aqui que a gente está é voltado aí da parte de futuro, né? Deixa eu... qual é a visão que a gente está? A gente falou muito aqui desse momento, né? A gente chegou até a tocar aqui alguns pontos, né? Falando um pouquinho aí de ética, né? Por exemplo, né? Emergente. A gente até soltou aqui de algumas cerejinhas já, mas eu quero aqui que esse bloco aqui a gente fale aqui um pouquinho mais, cara, o que a gente vê para o futuro, né? Como é que vai ser esses líderes, né? Né, a gente possa pensar aí desse futuro aí, né? A gente está vendo aí que tem essa questão de agilidade, tem aceleração, tem dados, tem tem informação, conhecimento, gestão de informação, gestão de conhecimento. A gente está vendo que cada vez mais a gente tem que ter esse entendimento do conhecimento, né? Não somente dados, né? Tem que entender o negócio, né? Tem que estar por dentro ali do dia a dia ali das pessoas. O líder tem que entender ali um pouco do todo. E aí? E o que você vê aí, Renato, desse futuro aí da liderança, né? Disso tudo aí que a gente está aí nesse momento, né? O que você olha aí, o que de repente a gente possa pensar aí de algo novo ou vai manter? Fica à vontade aí, eu quero ouvir um pouquinho o que tu pensa aí de referente a esse futuro aí da liderança. Olha, é uma questão por si só complexa, porque esse futuro ele está em movimento com uma velocidade muito grande. Mas o fato é que hoje a gente está na cultura data-driven. A gente está numa cultura de dados. E a leitura que eu faço é dados que criam conexão, dados que criam vínculos. Então, o entendimento é que o futuro dessa liderança não está particularmente em dominar os algoritmos, mas em tentar humanizar as evidências que esses algoritmos revelam. E eu só faço isso, eu só edifico essa cultura relacional por intermédio dos soft skills. Então, eu insisto com esse ponto, né? Eu acho que o futuro da liderança, ele reside no desenvolvimento e no aperfeiçoamento de competências relacionais, porque são essas competências que vão dar a possibilidade de você ter uma disposição social, uma disposição, uma abertura para reagir rapidamente a essas mudanças, para criar novos vínculos, para responder de maneira mais rápida e efetiva às mudanças do ambiente de negócios. Soft skills e uma cultura que humanize a cultura data-driven, me parece que possa ser um caminho como ponto de partida oportuno. Legal. Esse ponto aí eu venho falando até em algumas lives aqui, em alguns podcasts, né? Que é justamente esse momento aí, né? De humanização, né? Eu acho que até a questão aí vem um pouco com a ética, né? Vem um pouco ali da visão de moral, né? De que é a humanização dos dados, né? Ou seja, cada vez mais a gente vai ter que ter esse olhar, né? Já que a gente está com cada vez mais data-driven, né? Bacana aí esse ponto que você colocou, a gente vai estar cada vez mais trabalhando com os dados. E aí, aqueles dados ali, a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Porque, na verdade, aqueles dados ali que a gente está pesquisando, por exemplo, no ChatGPT, por exemplo, na verdade, são pessoas que botaram dados ali, né? Ou seja, é isso daí que a gente tem que saber entender que
não é uma magia, né, que gera um resultado, é a partir de dados que geram informação, que geram conhecimento. E aí, com isso, a gente tem que estar ligado cada vez mais nessa humanização. E aí, o ponto aqui que você falou, né, que aí vem a visão de humanização com soft skill, que aí eu boto aí o ponto que, cara, eu tive agora compartilhando aí experiências, né? Eu tive uns 3 ou 4 profissionais que eles eram muito bons tecnicamente, eram profissionais exemplares, mas não tinha muita competência do soft skill. E aí a gente foi meio que, cara, calibrando o entendimento, fazendo treinamentos e fazendo com que esse profissional consiga, na verdade, entender essas minúcias aí de umidade, de respeito, de ter aí um entendimento aí do traquejo do dia a dia, né? Ou seja, saber, na verdade, levar a informação. Acho que isso é um ponto também, que às vezes as pessoas muito técnicas, né, acham, não, aquilo é aquilo e ponto final. Também tem que saber como lidar com a outra pessoa, como fazer aquela informação, a outra pessoa ouvir aquela informação, né? Que não adianta chegar com um pacote quadrado se o cara está querendo ouvir redondo. Eu acho que esse daí também é um dos pontos aí que o soft skill ajudou muito esses profissionais a conseguir, na verdade, melhorar profissionalmente. E tivemos aí, eu tenho uns 2 exemplos aí que, cara, ele até recebeu promoção, os 2. Em 2 anos aí, ele conseguiu se organizar com os treinamentos que eu fui conduzindo junto com ele e conseguiu, na verdade, crescer de carreira, né? E tendo satisfação do cliente também, é muito legal isso aí. O cliente adorando, ele pegou um cliente que não gostava dele e, de repente, trocou de cliente, era um projeto, né? Ainda teve isso ainda, né? O cara, na verdade, teve a promoção, teve a satisfação, ou seja, teve um complemento total ali referente a esse ponto aí, né? Soft skill. E, cara, eu vejo também isso também. Cada vez mais eu acho que o mundo vai ter que ter essa ouvir, né? Conforme você falou, a gente vai ter que ouvir, vai ter que, na verdade, se expressar melhor para fazer com que o outro também consiga também entender o que você está falando. Eu acho que essa troca aí fluida, né? Esse vínculo aí de uma forma consistente vai fazer com que cada vez mais a gente... E aí uma palavra que eu me lembrei aqui agora, que eu acho que também é uma visão de futuro, que é a chave disso aqui tudo. É a comunicação, né? Ou seja, cada vez mais... soft skill. Vai ter que estar enraizada essa visão de comunicação, né? E aí que eu venho aqui também, junto com os podcasts, junto com essas nossas lives, para trazer justamente isso. Essa visão aqui de troca, né, com outros profissionais, com outras experiências, para as pessoas poderem ouvir também, entender um pouquinho aí do que está... como é que foi a experiência, né, conforme um todo, para poder, na verdade, gerar insight, falar, putz, eu posso falar de uma forma diferente, eu posso pensar de uma forma aí, humanizada, né, eu posso pensar dentro da minha equipe, da minha squad ali, putz, eu posso pensar de uma forma humilde, né, ou seja, por que eu tratar com respeito a outra pessoa, né, ouvir mais aquela outra pessoa, né, eu acho que isso daí... não é qualquer comunicação, né, Rômulo, é uma comunicação que não pode ser abrasiva, que tem que ser acolhedora, que tem que ser curiosa, exploratória. Por quê? Porque senão você não cria vínculos. As pessoas se fecham, as pessoas se protegem, se defendem, e essa comunicação não vai suscitar a criação de vínculos, a criação de redes de confiança. É uma comunicação que precisa ser recheada de empatia, de respeito, de consideração individualizada pelo que o outro tem de valor, a despeito de você não concordar. Mas é importante tecer essa comunicação. Legal esse ponto, né? Você pode, de repente, não concordar, né? Saber, na verdade, entender que, de repente, vai chegar num ponto que, não, beleza, eu respeito a tua versão, mas a minha versão, né, é essa. Não, excelente esse ponto aí. E aí você vai ter que ter estratégias de negociação para... cedo um pedaço, cedo tudo agora, na expectativa de mais à frente retomar o tema, é outra vertente que precisa ser incorporada, né? Você precisa ter esse molejo que você chegou a mencionar na arte do enfrentamento das negociações.
muito bom esse ponto aí, né? Que é negociação, né? Eu acho que até a comunicação, né, acaba, né, gerando esse momento aí de negociação. E aí agora tu falou uma palavra-chave, né? Que eu falo que eu acho cada vez mais, né? Tudo, né, esse momento aí do improviso, né? E tudo mais, é a arte, né? Eu achei muito bacana essa palavra aí que eu falo, né? Que o gerente de projeto, né, é uma arte, né? É um conceito também da literatura que o administrador, o gestor, o líder é um artista no ofício de enfrentar esse cotidiano. Por que é um artista? Que ele precisa ter uma lateralidade de pensamento. Se ele não tiver uma lateralidade de pensamento, ele fica muito centrado em uma única perspectiva, e isso não responde mais aos anseios da era dos negócios que correm. Excelente, Renato, excelente. E eu acho que aí pega o encaixe aqui desse nosso bloco, né? Cada vez mais o futuro tende a isso, né? Comunicação, ouvir, tentar, na verdade, entender, fazer uma negociação. E aí, essa visão que você colocou aqui é excelente, né? Que é a visão do artista, essa lateralidade aí de pensamentos, né? Ou seja, tá aí presente aí, cara, show de bola. Eu acho que a gente teve uma visão aqui do entendimento, né, do futuro. Ó, a gente está com uma bola de cristal aqui. Aí, o Rômulo, eu acho que existem algumas competências que são muito essenciais. A gente já falou basicamente todas elas. A empatia, que pode vir vestindo a comunicação, é uma competência essencial. Como é que eu alimento a empatia? Quando eu consigo chamar a pessoa pelo nome, quando eu consigo não interromper a pessoa e deixar que ela se manifeste, apesar de não concordar. Quando eu procuro uma comunicação de mão dupla, eu não largo só a mensagem, mas eu espero um joinha ou não joinha para saber se eu estou conseguindo efetivamente me comunicar. Isso é empatia, né? É uma primeira e importante competência essencial. A outra que nós falamos muito foi a criatividade. E uma terceira que eu acho que pode ser trazida é a própria inteligência emocional, como complemento à inteligência artificial. A inteligência emocional é um atributo em que você tem conhecimento dos seus talentos, das suas imprecisões, e você, a partir disso, consegue mencionar os gatilhos que fazem você agir por impulso. Então, quando você tem um autoconhecimento, né, uma consciência, e consegue medir quem são as pessoas tóxicas, quais são os temas indigestos, deixa eu me preparar para esse tipo de conversa, para esse tipo de situação, você tende a minar o agir por impulso. Isso faz com que você desenvolva a sua inteligência emocional, que também tem empatia dentro dela, né? Então, eu acho que estamos sempre falando de soft skill como alternativa de um líder essencial, de um líder de futuro. Muito bom, Renato, muito bom. Cara, show de bola, né? Você já complementou aí com a palavra-chave, inteligência emocional, né? Eu acho que a gente não chegou a mencionar, né, durante o nosso bate-papo aqui, mas, cara, já vem aí já sendo falado, já tem um tempo, né? E a gente vê que está cada vez mais nessa crescente, né? A gente, na verdade, está preparado aí para esse mundo aí, que cada vez é isso aí, né? Mutante, mutável, né? Quer dizer, que a gente tem que se adaptar, e aí com isso também, a gente também tem que ter também uma inteligência emocional para poder, na verdade, absorver algumas informações, né? Saber reagir a algumas informações, isso daí também é bastante rico. E um ponto aqui que eu também anotei, né, que você chegou a mencionar, né, acho que também um dos, né, também que é importante, né, entender um pouco o perfil, né, de cada um, né, que as pessoas não são iguais, né, eu acho que isso aí é legal colocar, né. Cada vez mais somos distintos, trabalhamos com pessoas totalmente diversas, cada vez mais, né. E aí cabe ao líder, né, ter esse feeling, né, esse sentimento para poder entender o perfil de cada um e saber até
o momento certo de falar com cada um, saber como colocar conduzir uma reunião, né? Vocês sabem que, na verdade, aquela reunião vão estar pessoas ali com perfis muito diferentes, né? Ou seja, a gente tem que fazer ali algo para poder, na verdade, fazer com que o assunto flua, né? Eu acho que esse daí é a missão final, né? Eu acho que fazer com que o assunto flua e, com isso, a gente tentar ser um mediador. Eu acho que essa que é uma palavra aí do líder, né? Tentar, na verdade, mediar um pouco, né? O perfil facilitador. Facilitador, excelente palavra. Sendo aí um facilitador para poder conduzir esses perfis distintos. E aquilo que eu sempre falo, cara, os multi-skills, né, os multi-perfis que a gente está vendo aí que está crescendo cada vez mais. Além de perfis técnicos, né, é o perfil do soft, né, do soft skill, né? Ou seja, cara, vai ter cada uma das características que a gente falou aqui, vai ter as pessoas que vai ter um pezinho maior, né, em cada uma dessas características do soft skill, né, que aí faz esse conjunto aí de um perfil para cada um, né, individualizado, né. Cara, muito legal, muito rico mesmo, gente do céu. Ai, e assim, só reforçando, né, os 3 pontos aqui que você chegou a mencionar, que foi aqui só para a gente poder deixar isso na atenção aqui, gente, ó, empatia, criatividade e inteligência artificial. Emocional, perdão. E o Renato colocou também alguns exemplos, cara, que eu anotei aqui, de empatia. Gente, chamar pelo nome, cara, legal essa visão. Chamar pelo nome, deixar falar, deixar o próximo falar. Cara, eu anotei. Gente, isso daí, às vezes, são exemplos simples, cara, que gera aí um crescimento ali da empatia ali com o próximo, né? Que faz com que a gente consiga aí ter aí uma aproximação maior e até com o grupo também, né? Com isso acaba até multiplicando aquilo aí. Cara, Renato, excelente. Caramba, já tá passando 1 hora. Acabei de ver aqui, Renato. Caramba, a gente falou pra caramba, ó. Mas então, pessoal, vamos fechar aqui. Estamos já passando de 1 hora. Eu sei que a galera tá falando aí, caramba, esse papo tá muito rico, tá rico demais. A gente pegou aqui liderança aqui de ponta a ponta, gente, para poder, na verdade, compartilhar com vocês, passando a visão de mercado de dados, a visão de evolução da liderança e falamos aqui no final e o futuro da liderança com essa visão de soft skill cada vez mais vai estar mais quente aí para poder, na verdade, a gente tá crescendo junto com o nosso potencial de liderança. E agora, Renato, queria, na verdade, que você... Vamos agora encerrar, chegar aqui no nosso último bloco, para poder, na verdade, a gente fechar, né, com chave de ouro aqui, esse nosso bate-papo. Aí, normalmente, eu peço para a pessoa fechar aí com uma frase, com uma mensagem que você queira aí compartilhar aí junto com a comunidade. Fique à vontade para colocar aí uma mensagem final aí para a gente poder fechar aqui o nosso podcast aqui. Bom, acho que falamos de muitas coisas nessa linha da liderança, né? Mas eu acho que uma coisa que acho que pode arrematar, acho que pode fazer algum sentido para a audiência, é quando a gente fala de humanizar a gestão de dados, né? Humanizar essa cultura data-driven. O que é humanizar? É você refletir no seu dia a dia, na sua análise, esse dado, essa análise, essa gestão está servindo a quem? A que pessoa isso serve? Então, se não é uma análise estratégica, ela não presta, ela não serve. Então, a sua análise, ela precisa ser estratégica, ela precisa combinar com os objetivos estratégicos do negócio. E como essa estratégia ela muda numa velocidade muito grande, você precisa ter uma disposição social, uma disposição pessoal, uma abertura a aprender, a incorporar competências para continuar sempre sendo estratégico, porque senão você vai perder o trem. E quais são as competências que eu preciso incorporar para não perder esse trem? Então, você, na verdade, precisa ter uma abertura para incorporar outras competências, e essas outras competências passam pelos soft skills, com destaque para a empatia, para a criatividade, para a inteligência emocional. Se você estiver atento a isto, você vai trabalhar a análise de dados com o propósito de construir vínculos. A análise de dados isolada não é mais estratégica. Você precisa focar na gestão do conhecimento.
E você faz isso quando você constrói vínculos, do ponto de vista das conexões com as pessoas, trabalhando os relacionamentos com base na confiança. Eu acho que é por aí, Rômulo. Excelente, Renato. Caramba, que fechamento brilhante, cara. Eu adorei demais, demais mesmo, né? Que aí é um pouco aqui o nosso... legal, né? É um pouco a nossa vertente aqui que a gente está, né? Que é a estratégia de dados, né? E aí a gente vem aqui trazendo, né? Dentro dos nossos bate-papos, né? Que qual é a visão de negócio, né? O que na verdade você vai fazer, qual vai ser a tua entrega, né? Que é esse momento aí que você falou. Excelente. E para que serve? Para que serve o que eu estou fazendo? Né? Até eu peguei essa fala aqui que você colocou aqui. E é isso, se você não entender qual é a estratégia, o que na verdade é o processo de negócio, né? Qual vai ser o resultado final que você vai afetar, né? Para que serve o que você está fazendo, né? Legal esse gancho aqui final, né? Ou seja, aí que vem a importância, né? Eu acho que é legal agora pegar, né? A importância da gente ter o conhecimento aí do todo, né? Da cadeia inteira aí de dados, né? Não somente a técnica, não somente a ciência de dados, engenharia de dados, mas também a gestão estratégica, né? Ou seja, tem que entender a gestão de projetos, gestão de processos, né? E governança e liderança. Você entendendo essa frente, você vai estar pronto para esse mercado cada vez mais acelerado, que a gente está vendo que está passando. Cara, Renato, muito bom mesmo. Eu quero, na verdade, aí, agradecer demais aqui a tua presença aqui nesse nosso podcast, nosso Quintas com Inovação. Cara, foi demais. Putz, não sei nem, né, o que falar aqui. Estou até sem palavras aqui para colocar aqui para você. Para mim, você é um cara aí sensacional na liderança. Aprendi muito com você, vou ser bem sincero. Aprendi muito na minha jornada lá do início, visão de entendimento de responsabilidade, né, de corporativo. Eu acho que isso daí também me agregou bastante lá no início da minha carreira. E, cara, tenho você aí como uma referência. Agradeço demais, né, por ter uma pessoa de referência para mim participando aqui desse meu podcast aqui que eu idealizei. E estou aí querendo multiplicar cada vez mais aí com todos aí da comunidade. Obrigado aí. Eu fico à disposição da audiência. Pode me seguir lá pelo LinkedIn, pelo meu LinkedIn, que é Renato Cuenca. E foi um prazer, Rômulo. Muito obrigado pela oportunidade. Criei algumas reflexões que foram boas aqui também. Achei eu isso. Obrigado. Que bom. Muito bom. Valeu, pessoal. Abraço aí. Até mais. Tchau, comunidade. Forte abraço.